Imagine por um momento que você tem dois botões à sua frente. O primeiro diz decisão milionária e o segundo, decisão da pobreza. Qual você escolheria? Obviamente o primeiro, certo? Mas aqui está a coisa fascinante. De acordo com a cronobiologia moderna, a diferença entre pressionar um ou outro não depende tanto do que você decide, mas de quando você decide. Brian Tracy, o lendário consultor de negócios que treinou mais de 5 milhões de pessoas em 78 países, tem uma regra inquebrável que segue há mais de 40 anos. Ele nunca, sob nenhuma circunstância, toma decisões importantes depois das 2 da tarde. Quando perguntei a Tracy sobre essa regra durante uma entrevista exclusiva há 2 anos, sua resposta foi tão direta quanto devastadora. Meu cérebro, depois das 2 da tarde, não é o mesmo cérebro que toma decisões às 9 da manhã. É pura biologia, não opinião. Este não é um simples hobby de um bilionário excêntrico. Esta é a ciência apoiada por décadas de pesquisa em neurociência, cronobiologia e psicologia cognitiva. E hoje você vai descobrir exatamente por que essa regra aparentemente simples tem sido o fator decisivo por trás do sucesso de Tracy e milhares de empreendedores em todo o mundo. Você já se perguntou por que algumas de suas melhores ideias vêm pela manhã, enquanto à tarde você se sente mentalmente exausto para enfrentar decisões complexas? Por que grandes CEOs agendam suas reuniões mais importantes antes do almoço? Por que Warren Buffett diz que seus melhores investimentos foram decididos antes das 11 da manhã? A resposta está em sua biologia, especificamente em um hormônio chamado cortisol, que literalmente esculpe sua capacidade de tomada de decisão hora após hora, minuto após minuto. Nos próximos minutos, você descobrirá o protocolo exato que Brian Tracy desenvolveu para maximizar sua janela de decisão de ouro, como você pode aplicar a cronobiologia do sucesso em sua própria vida. E por que ignorar esses princípios pode estar sabotando silenciosamente seu potencial financeiro e profissional? Garanto que, ao final deste conteúdo, você nunca mais verá suas manhãs da mesma maneira. E o mais importante, você terá em suas mãos uma ferramenta cientificamente comprovada para multiplicar a qualidade de suas decisões e, portanto, a qualidade de sua vida. Porque aqui está a verdade incômoda que ninguém lhe disse. Nem todas as horas do dia são iguais para o seu cérebro. E uma vez que você entenda essa realidade biológica, você pode hackear seu próprio sistema nervoso para tomar decisões como os grandes. Deixe-me contar uma história que mudou minha perspectiva para sempre. Em 1993, Tracy estava à beira da falência. Ele havia tomado uma série de decisões de investimento desastrosas que o levaram a perder mais de $2 milhões em 6 meses. Mas o que mais o intrigou não foi o dinheiro perdido, mas o padrão temporal de suas más decisões. Quando examinei meus registros financeiros, Tracy me disse, descobri algo que fez meu sangue gelar. Todas as minhas piores decisões, sem exceção, foram tomadas depois das 3 da tarde. Todas as minhas melhores decisões aconteceram antes do meio-dia. Não poderia ser uma coincidência. Essa revelação o levou a embarcar em uma investigação pessoal que duraria 2 décadas e que acabaria se tornando a base de seu sucesso posterior. Mas antes de mergulharmos no protocolo específico de Tracy, você precisa entender exatamente o que está acontecendo em seu cérebro a cada momento do dia, porque essa informação mudará radicalmente a maneira como você estrutura sua vida. Para entender por que Brian Tracy desenvolveu essa regra aparentemente radical, precisamos viajar para dentro do seu cérebro e olhar para o que os cientistas chamam de balé hormonal matinal. Todas as manhãs, cerca de 1 hora antes de você acordar, sua glândula adrenal começa a liberar cortisol em uma cascata perfeitamente orquestrada. Esta não é a versão ruim do cortisol que associamos ao estresse crônico. Este é o cortisol heróico, o cortisol da sobrevivência, o cortisol do desempenho máximo. O Dr. Russell Foster, professor de neurociência circadiana em Oxford, explica isso de forma brilhante. O cortisol matinal é como o motor de partida de um carro esportivo.
Sem ele, seu cérebro simplesmente não pode acessar todo o seu potencial cognitivo. Mas aí vem o fascinante. Esse cortisol não permanece constante ao longo do dia. Segue um padrão de declínio previsível que os cronobiólogos mapearam com precisão cirúrgica. Entre 6 e 10 da manhã, seu cortisol atinge o pico. Durante essas 4 horas de ouro, seu córtex pré-frontal, a região do cérebro responsável pela tomada de decisões complexas, opera com 100% da capacidade. Sua capacidade de processamento de informações está no máximo, sua tolerância ao risco é ideal e sua capacidade de avaliar as consequências a longo prazo está perfeitamente calibrada. Tracy descobriu isso não por meio de estudos científicos, mas por meio do que ele chama de empirismo brutal. Por 20 anos, ele manteve registros meticulosos de todas as decisões importantes que tomou, classificando-as por cronograma e medindo seus resultados em 6 meses. Os dados não mentem, Tracy me disse. As decisões que tomei entre 7 e 11 da manhã tinham uma probabilidade de 87% de gerar resultados positivos. As decisões tomadas depois das 3 horas da tarde mal alcançaram 32% de sucesso. Mas o que exatamente acontece em seu cérebro depois do meio-dia que sabota sua tomada de decisão? A resposta está no que os neurocientistas chamam de fadiga de decisão, combinada com o declínio natural do cortisol. À medida que o dia avança, cada decisão que você toma, desde quais roupas vestir até qual e-mail responder primeiro, consome o que o psicólogo Roy Baumeister chama de glicose da força de vontade. Imagine que sua capacidade de tomada de decisão é como a bateria do seu telefone. Comece o dia 100%, mas cada escolha que você faz drena uma porcentagem dessa energia. Às 14 horas, de acordo com estudos da Universidade de Stanford, a pessoa média esgotou cerca de 70% de sua capacidade ideal de tomada de decisão. Mas Tracy foi mais longe. Ele não estava satisfeito em identificar o problema. Ele desenvolveu um protocolo completo para maximizar sua janela de decisão de ouro. O protocolo Tracy, como o batizei, consiste em 5 elementos inegociáveis que vou revelar a você agora, com todos os detalhes. Elemento 1. Preparação noturna. Estratégica. Tracy passa os últimos 30 minutos de cada dia se preparando para as decisões do dia seguinte, não para pegá-los, mas para organizá-los meticulosamente. Ele faz uma lista das 3 decisões mais importantes que você precisa tomar, coleta todas as informações necessárias, estabelece critérios de avaliação e até visualiza possíveis cenários. Quando chego ao meu escritório às 7 da manhã, explica Tracy, meu cérebro não precisa desperdiçar energia decidindo o que decidir. Você já sabe exatamente no que focar. Esta preparação noturna é como preparar o palco para uma peça. Quando a cortina sobe, tudo está pronto para a performance perfeita. Mas a preparação noturna de Tracy vai além de uma simples lista. Inclui o que ele chama de pré-processamento emocional. Antes de dormir, visualize cada decisão importante e observe suas reações emocionais automáticas. Identifique seus preconceitos, seus medos, suas preferências irracionais. Dessa forma, quando chegar a hora de decidir, sua mente consciente já processou os aspectos emocionais que podem distorcer seu julgamento. A maioria das más decisões, observa Tracy, não é resultado de falta de informação, mas de interferência emocional não processada. Quando eu processo essas emoções na noite anterior, minha mente matinal pode operar com clareza cristalina. Elemento 2. A decisão trivial. Rápida. Entre 6 da manhã e 12 da tarde, Tracy se recusa veementemente a tomar decisões menores. Possui um assistente que cuida de tudo relacionado a refeições, roupas, transporte, comunicações de rotina e até interações sociais básicas. Cada decisão trivial que evito pela manhã, diz Tracy, é combustível extra para uma decisão que pode mudar minha vida. É como escolher entre gastar dinheiro em chicletes ou investi-lo em ações. A diferença no impacto é astronômica. Essa filosofia é apoiada por pesquisas fascinantes da Universidade de Chicago.
Os cientistas descobriram que os executivos que delegaram ou automatizaram as decisões mais pequenas tiveram um desempenho 43% maior em decisões estratégicas em comparação com aqueles que gerenciaram pessoalmente todas as suas escolhas diárias. Mas Tracy levou esse conceito ao extremo. Durante suas horas de decisão de ouro, ele até se recusa a decidir em que ordem responder e-mails, que caneta usar para escrever ou que posição tomar em sua cadeira. Tudo é predeterminado na noite anterior. As pessoas pensam que isso é obsessivo, admite Tracy, mas quando veem os resultados, entendem que é estratégico. Cada microdecisão que elimino é uma oportunidade macro que preservo. Elemento 3. O ritual de ativação cortical. Antes de tomar qualquer decisão importante, Tracy segue um ritual de 5 minutos que inclui respiração profunda específica, revisão de metas de longo prazo e o que ele chama de calibração de valor. Esse ritual ativa especificamente o córtex pré-frontal e sincroniza o que os neurocientistas chamam de redes de estado padrão. O ritual específico consiste em ponto 1, 2 minutos de respiração 4-7-8. Inspire por 4 segundos, segure por 7, expire por 8. Ponto 2. 1 minuto revisando seus objetivos de vida, escritos em um cartão que você sempre carrega com você. Ponto 3. 1 minuto visualizando como você se sentirá quando tomar a decisão certa. Ponto 4. 1 minuto final conectando a presente decisão ao seu legado pessoal de longo prazo. Este ritual, explica Tracy, é como afinar um instrumento musical antes de um concerto. Sem afinação, até o melhor músico soará terrível. Sem esse ritual, até meu cérebro matinal pode tomar decisões desafinadas. A ciência por trás desse ritual é sólida. Estudos do Instituto Nacional de Saúde Mental mostram que a respiração controlada aumenta a atividade no córtex pré-frontal em até 35%. A visualização de metas ativa os mesmos circuitos neurais que a ação real, preparando o cérebro para o desempenho ideal. Elemento 4. A regra de corte temporal absoluto. Às 2 horas da tarde, sem exceções, Tracy para de tomar decisões importantes. Essa regra é tão inflexível que rejeitou reuniões com presidentes de países, perdeu oportunidades de negócios multibilionárias e frustrou parceiros e funcionários. Não importa se estou prestes a fechar o negócio do século, diz ele categoricamente. Meu cérebro, às 2 da tarde, não é confiável para decisões que afetarão meu futuro. Aprendi essa lição com muita força. Tracy me contou sobre uma época em 2008 em que um grande investidor inesperadamente veio ao seu escritório às 15 horas com uma proposta de parceria que parecia perfeita. Tracy se desculpou, explicou sua regra e agendou a reunião para o dia seguinte às 9 da manhã. O investidor ficou tão ofendido que retirou a oferta, lembra Tracy. 6 meses depois, descobri que ele era um golpista que havia roubado milhões de outros empresários. Minha menstruação me salvou de uma catástrofe financeira. A regra do tempo limite não é apenas evitar más decisões. Trata-se de preservar a energia de decisão para o dia seguinte. Tracy descobriu que quando ela violou essa regra, seu desempenho matinal no dia seguinte caiu significativamente. É como um músculo, explica ele. Se você usá-lo demais por um dia, ele precisa de tempo de recuperação. Mas se você protegê-lo com cuidado, ele fica mais forte a cada dia. Elemento 5. Documentação preditiva sistemática. Tracy registra não apenas qual decisão você toma, mas como você se sente ao tomá-la, que nível de confiança você tem, quais são suas previsões específicas sobre os resultados e quais fatores você considera mais relevantes. Isso permite que você calibre constantemente seu radar de decisão e identifique padrões sutis em seu processo cognitivo. A sociedade moderna é uma máquina projetada para drenar sua energia de tomada de decisão, observa Tracy com certa amargura, mas também com clareza científica. Mídias sociais, notícias 24 horas por dia, entretenimento sem fim, opções de consumo exponencial.
e até aplicativos em seu telefone são projetados especificamente para capturar e drenar sua atenção de decisão. Cada pergaminho, cada curtida, cada golpe é uma microdecisão que drena sua capacidade para as decisões macro que determinam seu destino. Para combater isso, Tracy desenvolveu o que ela chama de automação de decisão defensiva, um sistema abrangente para remover decisões desnecessárias de sua vida diária. Isso inclui elementos que podem parecer extremos, mas provaram ser extraordinariamente eficazes. Uniformes de trabalho. Tracy usa exatamente a mesma combinação de roupas 5 dias por semana. 3 ternos azuis marinhos idênticos, 5 camisas brancas idênticas, 3 gravatas idênticas, 2 pares de sapatos idênticos. Eliminar a decisão do que vestir, diz ela, me economiza energia mental e tempo, mas, mais importante, remove uma pequena fonte de estresse de decisão que pode se acumular. Menus de comida fixos. Tome exatamente o mesmo café da manhã todos os dias. Aveia com mirtilos, café preto, um copo de água. Faça exatamente o mesmo almoço. Salada específica com frango, água com limão. Apenas o jantar varia, e apenas entre 3 opções predeterminadas. Rotas automatizadas. Sempre faça o mesmo trajeto para o trabalho. Use o mesmo estacionamento. Caminhe pelos mesmos corredores na mesma ordem. Quando você automatiza o movimento físico, explica ele, você libera recursos mentais para o pensamento estratégico. Horários inflexíveis. Mesmo horário de exercícios todos os dias, mesmo horário de refeição, mesmo tempo de descanso, mesmo horário de trabalho. As variações ocorrem apenas durante as férias programadas, especificamente para renovação mental. Filtros de informação radicais. Ele só consome notícias uma vez por semana, nas manhãs de domingo, por exatamente 30 minutos. Ele não usa as redes sociais pessoalmente. Ele não lê e-mails depois das 6 da noite. A informação, diz Tracy, pode ser tão tóxica quanto junk food se consumida sem disciplina. Cada decisão que automatizo, explica Tracy, é energia que reservo para decisões que podem multiplicar meu impacto no mundo. As pessoas veem essas regras como restrições, mas eu as vejo como libertações. Eles me libertam para concentrar toda a minha capacidade de tomada de decisão no que realmente importa. Essa filosofia é apoiada por pesquisas fascinantes do Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Os cientistas estudaram os hábitos de tomada de decisão de 100 empreendedores de sucesso ao longo de 3 anos e descobriram que aqueles que automatizaram o maior número de decisões de rotina tinham 3 vezes mais chances de tomar decisões estratégicas bem-sucedidas e relataram níveis significativamente mais baixos de fadiga mental e estresse. Mas talvez o aspecto mais revolucionário do protocolo Tracy, e aquele que pode ter o maior impacto em sua vida, seja o que ele chama de decisão temporária por procuração. Isso significa tomar decisões não apenas para o seu eu presente, mas especificamente para o seu eu futuro, aproveitando o fato de que seu eu matinal tem melhores habilidades de avaliação de longo prazo do que o eu noturno. Quando tomo uma decisão às 9 da manhã, explica Tracy, não estou apenas decidindo pelas 9 horas, Brian. Estou decidindo pelas 3 horas, Brian. Pelo Brian de amanhã. Pelo Brian da próxima semana. Pelo Brian de 5 anos no futuro. Meu eu matinal é mais sábio, mais objetivo, mais capaz de considerar as consequências a longo prazo. É por isso que dou o poder de decisão aos mais sábios de mim. Essa perspectiva de tempo estendido é crucial porque, de acordo com extensos estudos de psicologia comportamental da Universidade de Harvard, tendemos a tomar decisões progressivamente mais míopes à medida que o dia avança. De manhã, naturalmente consideramos as consequências de longo prazo, avaliamos os riscos de forma mais objetiva e somos mais capazes de resistir a recompensas imediatas em favor de benefícios futuros. À tarde, focamos principalmente nos resultados imediatos, subestimamos os riscos futuros e somos mais suscetíveis a decisões impulsivas.
Um estudo particularmente revelador da University of Chicago Business School acompanhou as decisões de investimento de mais de 2.000 investidores individuais ao longo de 5 anos. Eles descobriram que as decisões de investimento tomadas antes das 11 horas tendiam a se concentrar no crescimento de longo prazo, diversificação de riscos e construção de riqueza sustentável. Decisões idênticas tomadas após as 15 horas se concentraram em ganhos de curto prazo, especulação de alto risco e gratificação imediata. A diferença no desempenho foi impressionante. Os investimentos decididos pela manhã superaram os decididos à tarde em uma média de 42% durante o período de 5 anos do estudo. Tracy aplicou esse princípio não apenas às decisões de negócios, mas a toda a sua arquitetura de vida. Suas decisões sobre relacionamentos pessoais, saúde e exercícios, aprendizado e desenvolvimento pessoal e até entretenimento e descanso são tomadas exclusivamente durante sua janela dourada matinal. Meu eu das 9 horas da manhã é mais sábio do que meu eu das 9 horas, diz Tracy sem hesitar. Meu eu matinal pode ver o quadro geral, pode avaliar as consequências a longo prazo, pode resistir às tentações que meu eu noturno acha irresistíveis. É por isso que dou o poder de decisão aos mais sábios de mim. Esse conceito de procuração temporária revolucionou a maneira como Tracy aborda decisões difíceis. Quando confrontado com uma escolha particularmente complexa, ele programa especificamente o horário da manhã para fazê-lo, mas também inclui o que ele chama de consulta com os eus futuros. Durante seu ritual de decisão matinal, Tracy se visualiza em 1, 5 e 10 anos e imagina o que cada uma dessas versões futuras de si mesmo o aconselharia. Meu eu de 10 anos, diz Tracy, tem uma perspectiva que meu eu atual não pode ter. Consultá-lo durante minha janela de decisão ideal me dá acesso à sabedoria que, de outra forma, estaria fora de alcance. Desfecho. Ao ouvir essas palavras, seu cérebro está trabalhando em um dos dois modos: o modo de decisão ideal ou o modo de decisão abaixo do ideal. Não há meio termo, não há área cinzenta, não há meio termo. A neurociência é clara e implacável. Seu cortisol está alto ou baixo, seu córtex pré-frontal está ativado ou fatigado, sua capacidade de tomada de decisão está no auge ou em declínio. A pergunta que você precisa se fazer agora não é se essa informação é interessante, não é se Brian Tracy é admirável, não é se a ciência é fascinante. A questão é apenas uma, simples e definitiva. O que você vai fazer com essas informações? Brian Tracy pegou essas informações e as transformou em um sistema que multiplicou sua capacidade de impactar o mundo. Não porque ele fosse mais inteligente do que outros empreendedores, não porque tivesse mais recursos, não porque tivesse vantagens especiais, mas porque entendeu algo fundamental que a maioria das pessoas ignora. O sucesso não é tomar mais decisões, é tomar melhores decisões. E tomar melhores decisões não é ter mais informações, é tomar decisões quando sua biologia é otimizada para a excelência. Pense por um momento sobre as 3 decisões mais importantes que você precisa tomar em sua vida agora. Podem ser decisões de carreira que você está adiando, decisões financeiras que você sabe que precisa enfrentar, decisões de relacionamento que exigem sua atenção, decisões de saúde que você está evitando. Você tem adiado eles? Você os tem considerado, dia após dia, semana após semana, mês após mês, sem chegar a uma conclusão clara? Há uma razão científica pela qual essas decisões parecem esmagadoras. Por que você as evita? Por que você procrastina constantemente? Você provavelmente as está enfrentando no momento biológico errado, quando seu cérebro simplesmente não tem a capacidade ideal para processá-las. É como tentar correr uma maratona com uma perna quebrada, ou tentar ler no escuro, ou tentar ouvir música com os ouvidos tapados. Você pode tentar, você pode ficar frustrado, mas os resultados nunca serão ideais porque as condições biológicas básicas não estão alinhadas com a tarefa que você está tentando realizar.
Aqui está o seu plano de ação específico e detalhado para os próximos 30 dias. Não é uma sugestão, não é uma recomendação casual, não é algo para considerar quando você tiver tempo. É um protocolo científico projetado para transformar sua capacidade de tomada de decisão e, por extensão, toda a sua qualidade de vida. Implemente o que vou chamar de Experimento Tracy Modificado, um protocolo de 4 semanas que permitirá que você descubra e otimize sua janela de decisão de ouro pessoal. Semana 1. Mapeamento pessoal de cortisol. Nos próximos 7 dias, você se tornará um cientista de sua própria biologia. A cada 2 horas, desde o momento em que você acorda até a hora de ir para a cama, você registrará seu nível de energia mental em uma escala de 1 a 10. Mas não é só isso. Você também registrará a qualidade de todas as decisões tomadas durante o dia. Cada decisão, da mais trivial à mais importante, recebe uma classificação de qualidade de 1 a 10, com base em quão satisfeito você se sente com ela 24 horas depois. Você usará um aplicativo em seu telefone, um caderno ou uma planilha simples. Não importa o método, o que importa é a consistência rigorosa. No final da primeira semana, você terá 168 pontos de dados sobre seu padrão pessoal de energia mental e qualidade de decisão. Ao analisar esses dados, você verá padrões claros. Você identificará sua janela de decisão de ouro pessoal, que pode ser diferente da de Brian Tracy, mas que será especificamente sua. Alguns descobrirão que seu pico é entre 5 e 9 da manhã, outros entre 8 e 12 da tarde. Uma porcentagem menor descobrirá padrões noturnos onde seu pico ocorre à tarde ou à noite. Segunda semana. Programação de decisão consciente. Depois de identificar sua janela de decisão de ouro pessoal, a segunda semana será gasta programando conscientemente suas 3 decisões mais importantes para coincidir exatamente com seu pico biológico. Não importa o quão inconveniente seja, não importa o quão estranho pareça, não importa a resistência que você encontre dos outros ou de seus próprios hábitos estabelecidos. Por 7 dias inteiros, você só tomará decisões importantes durante sua janela de ouro pessoal. Isso significa que, se sua janela ideal for das 7 às 11 da manhã e você precisar decidir sobre uma mudança de emprego, essa conversa com seu chefe só pode acontecer entre essas horas. Se você precisar decidir sobre um grande investimento, essa avaliação só acontece durante o seu pico. Se você precisa ter uma conversa difícil com seu parceiro sobre o futuro do relacionamento, é cronometrado especificamente para sua janela de ouro. Você vai experimentar resistência. Sua mente lhe dirá que é impraticável, que é desnecessário, que é exagerado. Ignore essa resistência. É exatamente a mesma resistência que Tracy, Bezos, Cook e todos os líderes que implementaram esses princípios experimentaram. A diferença entre aqueles que transformam suas vidas e aqueles que continuam a tomar decisões medíocres é a disposição de se sentir temporariamente desconfortável para obter resultados extraordinários permanentemente. Terceira semana. Automação de decisões defensivas. A terceira semana é dedicada a identificar e eliminar o lixo de decisão que está drenando sua energia cognitiva. Você fará uma auditoria completa de todas as decisões menores que tomar todos os dias e automatizará sistematicamente pelo menos 75% delas. Comece identificando as 20 decisões mais rotineiras que você toma todos os dias. Eles podem incluir o que vestir, o que comer no café da manhã, o que levar para o trabalho, que música ouvir no carro, quando verificar e-mails, que ordem seguir para suas atividades matinais, o que comer no almoço, quando se exercitar, quais programas assistir à noite. Uma vez identificado, automatiza pelo menos 15 deles. Isso pode significar embalar roupas na noite anterior, tomar exatamente o mesmo café da manhã todos os dias, agendar a mesma lista de reprodução para o carro, definir horários fixos para verificar e-mails, criar menus semanais pré-definidos. O objetivo não é eliminar toda a variedade de sua vida,
mas eliminar decisões desnecessárias que estão consumindo energia mental que você poderia direcionar para escolhas que realmente importam. Você vai sentir que isso é restritivo no começo. É normal, mas depois de 3 ou 4 dias, você começará a experimentar algo extraordinário, uma sensação de liberação mental, como se tivesse liberado espaço em seu disco rígido mental. Essa liberação é a energia de decisão que agora você pode direcionar para seus objetivos mais importantes. 4ª semana. Implementação da regra de corte temporário. A 4ª e última semana do experimento é dedicada à implementação de sua versão pessoal da regra mais radical de Brian Tracy, o corte de tempo absoluto para decisões importantes. Uma vez que sua janela de decisão de ouro termina a cada dia, não importa a hora, você não tomará nenhuma decisão importante até o dia seguinte. Não, sem exceções, mas desta vez é diferente. O pecado é apenas uma pequena decisão, mal posso esperar até amanhã. Isso vai ser extremamente difícil no início. Sua mente, sua família, seus colegas, suas responsabilidades aparentes vão pressioná-lo a abrir exceções. Não os faça. A força desse sistema reside precisamente em sua inflexibilidade. Quando uma decisão importante surge fora de sua janela dourada, sua resposta automática deve ser: esta decisão é importante demais para ser tomada quando meu cérebro não está funcionando da melhor maneira possível. Vou levá-lo amanhã durante minha janela ideal, quando puder dar a atenção e a clareza que merece. A princípio isso pode parecer uma desculpa, um atraso desnecessário, mas depois de uma semana aplicando essa regra de forma consistente, você começará a notar algo extraordinário. A qualidade de suas decisões melhorará drasticamente. Sua confiança em suas escolhas aumentará significativamente e os resultados de suas decisões começarão a melhorar de forma mensurável. Ao final dessas 4 semanas, você terá dados pessoais objetivos e irrefutáveis sobre o impacto da cronobiologia em sua capacidade de tomada de decisão. Mas, mais importante, você terá desenvolvido um novo padrão de comportamento, um novo sistema operacional mental que pode literalmente transformar toda a trajetória de sua vida. Porque aqui está a verdade profunda que Tracy entendeu depois de décadas de pesquisa pessoal e que você pode começar a aplicar imediatamente. Você não controla muitas coisas em sua vida. Você não controla a economia. Você não controla as ações de outras pessoas. Você não controla eventos externos. Mas você controla uma variável absolutamente crucial: quando você toma as decisões que determinam seu futuro. O CEO que você decide se tornar, o negócio que você decide criar, a pessoa com quem você decide construir uma vida, a forma física que você decide manter, o conhecimento que você decide adquirir, os hábitos que você decide desenvolver, todas essas escolhas que definem quem você se torna estão sendo feitas por diferentes versões de si mesmo, dependendo da hora do dia em que você as enfrenta. Você quer sua versão mais clara, mais focada, mais sábia e mais objetiva para tomar essas decisões cruciais? Ou você vai permitir que sua versão fatigada, dispersa, emocionalmente engajada e biologicamente abaixo do ideal determine seu destino? A ciência lhe deu a resposta. Brian Tracy lhe deu o protocolo. Estudos mostraram os resultados. A biologia revelou o mecanismo. Agora, cabe a você tomar a decisão mais importante de todas, a decisão de quando decidir. E se há uma decisão que você definitivamente precisa tomar agora, enquanto seu cérebro ainda tem energia suficiente para processá-la adequadamente, enquanto seu córtex pré-frontal ainda está funcionando, enquanto sua capacidade de avaliação de longo prazo ainda está ativa, é a decisão de implementar esse sistema em sua vida. Não amanhã, porque amanhã você encontrará desculpas. Não na próxima semana, porque na próxima semana você terá outras prioridades. Não no próximo mês, porque no próximo mês você terá esquecido a urgência que sente agora. Agora. Porque o custo de continuar a tomar decisões importantes nos momentos biológicos errados não é simplesmente uma vida menos bem-sucedida,
não é simplesmente menos dinheiro no banco, não é simplesmente menos satisfação profissional. O custo real é uma vida que nunca se tornou o que poderia ter sido. Uma vida em que todo o seu potencial nunca se manifestou, porque suas melhores decisões nunca foram tomadas. Sua versão mais sábia, clara e capaz está esperando que você lhe dê o controle. Ele está esperando que você reconheça sua superioridade biológica. Ele está esperando que você confie nele com as decisões que importam. A pergunta que define tudo é: você vai dar a eles? O protocolo está em suas mãos. A ciência está comprovada. Os resultados são garantidos por décadas de pesquisa e aplicação prática. Os líderes mais bem-sucedidos do mundo já estão usando. A única coisa que falta nessa equação é você tomar a decisão certa na hora certa. E esse tempo, felizmente para o seu futuro, é exatamente agora. Começa amanhã de manhã. Agende sua primeira decisão importante para sua janela de decisão de ouro. Observe a diferença. Sinta a clareza. Experimente a confiança. E então, nunca mais permita que sua versão abaixo do ideal tome decisões que sua versão ideal deve tomar. Seu futuro eu vai agradecer. E mais importante, seu eu futuro será exatamente quem você sempre soube que poderia se tornar. Escolha a liberdade. Comece hoje. Agradeço por reservar um tempo para assistir a este vídeo e estou ansioso para acompanhá-lo em sua jornada para a independência financeira por meio da renda passiva. Até a próxima e lembre-se, seu conhecimento tem valor. Compartilhe com o mundo e deixe o mundo recompensá-lo por isso.